Então a gente precisa ligar o nosso cérebro para falar, ô meu, eu tô aqui acordado. Por isso que uma criança aprende muito rápido. A nossa mente, ela não é elástica. Ela não volta ao mesmo ponto como era antes, como um elástico. A mente, ela é plástica, mas um trauma que aconteceu lá na infância também, ele também foi absorvido e ele gerou uma resposta. A primeira coisa mais saudável é regular o sono. Então a gente tem que fazer um esforço muito grande na nossa mente para a gente aprender alguma coisa, para trabalhar a neuroplasticidade. Como fazemos para equilibrar a nossa vida? Então, entendendo que corpo e mente eles formam um só sistema, então o que a gente tem que fazer é, para equilibrar um, a gente tem que equilibrar outro. E uma das primeiras coisas, né, até, não sei se vocês conhecem, mas o educador, o médico e educador físico lá, que trabalha muito musculação, Paulo Musi, o Wesley, que é um psicólogo que está muito na internet agora, eles dizem que para a gente ter uma vida melhor, a primeira coisa mais saudável é regular o sono. É regular o sono. A gente precisa dormir bem. Porque eu vou explicar para vocês por qual motivo o sono ele é muito importante. Se você é assim como eu, que já passou dos 35, eu já passei um pouquinho dos 35. Então o sono, ele vai, eu vou dizer daqui a pouco na neuroplasticidade, por qual motivo ele é muito importante para que a gente continue aprendendo. Então a primeira coisa que a gente tem que regular na nossa vida é o sono. É a quantidade de horas que a gente dorme. É a quantidade de horas que a gente... E não só necessariamente a quantidade. Se a gente tem uma vida, se a gente tem um sono que que realmente descansa. Um sono que faz com que a gente acorde no outro dia e acorde bem. Pô, eu descansei aqui, né? E muito da nossa comunicação também aqui também vale, né? Se você fala que você até dormiu bem, mas quando você acorda, se você fala que, não, eu não dormi bem, não dormi mais ou menos, né? Por mais que você dormiu, né, ou eu queria dormir mais, talvez, então assim, isso influencia também no nosso resultado. Mas a primeira coisa é equilibrar o sono. Ter pelo menos, né, algumas pessoas pedem mais, outras menos. Eu precisava de 6 horas de sono, era tranquilo para mim, eu dormia de boa. Agora eu já tenho 46 anos, então agora eu preciso de um pouco mais. Eu acho que agora entre 7 e 8 horas para mim tá bom, que é o sono para eu conseguir me recuperar as minhas energias. Então, tanto o local onde você dorme, tem que ter um colchão apropriado, um travesseiro também, que seja bom para que a nossa, acredite ou não, isso influencia no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa saúde mental. E também o que o Paulo Musi fala e o que o Wesley também fala é que é o seguinte, quando a gente acordar, porque a gente fica acordado durante uma janela, né? A gente fica acordado numa janela de, às vezes, 16 horas, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Então a gente precisa ligar o nosso cérebro para falar, ô meu, eu tô aqui acordado, tá? Agora começa a contar esse reloginho para lá na frente eu ter sono, tá? Para quando chegar lá a minha hora de dormir eu ter sono. Então o que eles falam? Que o nosso reloginho, o nosso contador que começa a contar esse tempo de acordado, né, de wake up, ele é ativado pela luz em abundância, porque às vezes a gente acorda e a gente fica lá no quarto ainda assistindo televisão ou lendo um livro, fica assim naquele lugar totalmente escuro, né? O nosso reloginho não começou a contar. Por isso que às vezes a gente ficou, por exemplo, a manhã inteira num local mais escuro, porque é mais aconchegante, é mais bacaninho, né? Mas aí lá na frente a gente não tem sono. Lá quando chega o horário de dormir, às 9, 10 horas da noite, 11 horas, a gente não tem sono. Por quê? Porque o nosso relógio não entendeu lá no começo que ele já devia estar acordado. Então a primeira coisa, também para regular o sono, é vá para a luz ambiente, vá para a luz do dia. Caminhadas matinais é perfeito. Por pelo menos uns 30 minutinhos. Uns 30 minutinhos ajuda demais startar esse nosso reloginho que fala que a partir de agora eu estou acordado, fazendo com que eu durma mais cedo lá no final. E atividade física também, atividade física. Porque a atividade física é fundamental, porque ela dá disposição, ela libera hormônios, ela libera neurotransmissores, ela libera endorfina, ela libera dopamina, ela faz de tudo, ela faz o diabo pra gente, para que a gente se sinta bem. Então, quando você treina de manhã, ainda mais quando você faz aqueles treinos, né, bem puxados, que você fica quebrado, mas parece que a sua mente ela funciona, e ela funciona super bem, né? O Jorge, que está fazendo bastante atividades também, está praticando corrida, então ele pode até falar depois pra gente como que ele se sente em um dia
que quando faz atividade física ou em um dia quando de repente passa uma semana. Semana passada para mim não foi bom não, eu não fiz muitas atividades. Como é, Jorge? Como é? É verdade, Marcelo. Atividade física, eu nunca fui alguém voltado para atividade física, né, Marcelo? Mas já há algum tempo eu venho me esforçando para fazer e realmente me faz muito bem, tanto a atividade física quanto o sono, que você falou muito bem. Obrigado. Você viu que fez diferença quando você começou a correr, Jorge? Que eu conheci você na fase onde você não treinava e depois na fase quando você começou a treinar. E eu vi que você, tipo, mudou bastante, né? Mudei bastante. Mas de fato, assim, apesar de eu ter melhorado, eu não posso dizer que foi por causa da atividade física, sabe, Marcos? Mas realmente a atividade física me ajuda, porque até hoje, infelizmente, eu não pratico atividade física com constância, né? Com consistência. Você vai de vez em quando, né? Você vai de vez em quando, não vai? Ó, como dizem, para quem não tem nada, a metade é o dobro. É verdade. Então tá no lucro, tá no lucro. Isso aqui é fundamental também, porque isso daqui, ele trabalha uma coisa, Jorge, que é a neuroplasticidade. Vocês já ouviram falar disso? Neuroplasticidade? Quem já ouviu falar? Já ouviu? Beleza. Já ouviu, Elton? Beleza. O pessoal quiser colocar no chat aí também. Neuroplasticidade é o seguinte: a nossa mente, ela não é elástica. Ela não é elástica. Se a gente isso é um conceito médico, um conceito da psicologia, que ela diz assim: uma coisa que é elástica, uma borracha, quando você puxa, você deforma esse elástico, ele volta para o mesmo ponto onde ele está, da mesma forma. A mente, ela não é elástica. Quando a gente deforma ela, seja ela com alguma experiência, com alguma vivência, com alguma coisa que a gente aprendeu com trauma, quando você deforma ela, ela não volta ao mesmo ponto como era antes, como um elástico. A mente, ela é plástica. A mente, ela é plástica. Isso quer dizer o quê? Como uma borracha. Ou como isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Um copo descartável, um copo de plástico. Quando a gente amassa um copo, a gente pode até tentar desamassar ele, dar uma soprada lá, vai desamassando ele, né? Ele é plástico, ele não é um elástico, ele não vai voltar a ser como era antes. Ele vai ficar de alguma forma deformado. Então, e essa deformação, a gente entende que não como uma coisa negativa, mas como um molde, como ele foi moldado. Então a nossa mente, não é elástica, ela é plástica e as experiências, vivências, traumas, elas moldam a nossa mente plasticamente para alguma coisa. E a neuroplasticidade da mente, ela ocorre com uma intensidade muito grande quando a gente é criança, lá com 5, 6, 7 anos, 10 anos, 14 anos, ela é muito plástica ali, ela é muito maleável, então qualquer coisa que a gente faz com ela nessa idade, qualquer experiência, qualquer aprendizado, por isso que uma criança aprende muito rápido, porque ela é altamente, né, ela é altamente moldável, né, para aprender um idioma, né, eu tô penando para aprender inglês agora com uma certa idade, coisa que uma criança aprende com muita facilidade. Né? Eu estou andando, até para andar de moto eu tive que aprender, eu tive um pouco mais de dificuldade do que um jovem que aprende a andar de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta muito rápido, muito fácil, mas se eu fosse tentar aprender a andar de bicicleta agora, seria um pouco mais difícil, né? Mas por qual motivo? Porque após os 35 anos, a neuroplasticidade ela já é mais difícil. É como se o plástico, né, da nossa mente, a nossa mente plástica, ela ficasse um pouco mais enrijecida. Então a gente tem que fazer um esforço muito grande na nossa mente para a gente aprender alguma coisa, para trabalhar a neuroplasticidade dela. Então, tudo que a gente aprende agora na nossa idade é um pouco mais difícil do que quando a gente fazia antes. Não quer dizer que não seja possível, é possível, porque eu vou falar para vocês daqui a pouco duas coisas que são muito poderosas para a neuroplasticidade da nossa mente agora com essa idade que a gente tem. Por esse motivo também que uma criança, quando ela passa por algum trauma, aquilo machuca de uma forma e aquilo causa um trauma muito grande, às vezes
às vezes não tão intenso, coisa que se você passasse por aquela situação quando você é adulto, já com uma certa idade, aquilo não te traumatizaria tanto quanto acontece com uma criança. Por qual motivo? Porque a sua mente agora, ela já não é mais tão maleável como ela era antes. Então a maior parte das nossas crenças limitantes, elas aconteceram na nossa infância, e muitas delas causadas pelos nossos pais, pelos nossos parentes, pelos nossos professores, por as pessoas que viviam ali junto da gente, porque a nossa neuroplasticidade lá, essa capacidade da mente de aprender e absorver as coisas era muito mais intensa, era muito maior do que ela é agora. Então, por que a gente não tem tantas crenças limitantes instaladas agora? Porque a nossa mente já está, de alguma forma, como dizem, calejada. A gente já está calejado por aquilo. E lá não, a gente estava aprendendo muita coisa. Então a neuroplasticidade também é a nossa capacidade. Vamos falar aqui o que é neuroplasticidade. É a capacidade de adaptação do sistema nervoso central para se modificar em resposta ao ambiente. Então, quando a gente aprende alguma coisa lá na infância, né, nosso sistema central, a nossa mente, né, ela se modificou e aquilo, né, aquela experiência, ela foi absorvida também. Mas um trauma que aconteceu lá na infância também, ele também foi absorvido e ele gerou uma resposta. Então, as crenças limitantes lá da infância, quando elas acontecem, quando elas geram lá, então elas machucam de uma forma tão intensa que aquilo fica enraizado, aquilo fica um conjunto de neurônios lá que disparam um caminho neural muito grande, muito forte, que ele atrapalha, ele é capaz, essas crenças são capazes de atrapalhar a gente por toda a nossa vida, sem que a gente saiba que elas estão agindo, porque foi uma experiência lá do passado, uma experiência do passado que aconteceu, e essa experiência ela ficou registrada na mente e a gente trouxe isso para toda a nossa vida. Eu tive contato através de alguns exercícios de PNLs, né? Crenças relacionadas ao dinheiro que acontecia comigo, né? E era uma coisa assim muito muito simples até lá para uma criança, muito simples, mas para um adulto agora, né? Uma coisa uma situação que gerou que altamente limitante para mim. Eu me identifiquei que eu era uma pessoa que segurava muito dinheiro, e mesmo se o investimento para empresário você segurar o dinheiro algumas vezes, né, isso é ruim, né? Por qual motivo? Porque às vezes você tem que investir para você ter de volta. Mas sabe quando você precisa investir em alguma coisa, aquilo lá, pô, não tem risco, não dá para fazer. Eu mesmo assim eu não embarcava. Por quê? Porque eu segurava o dinheiro, algum medo que estava agindo internamente, e esse medo fazia com que eu não deslanchasse, que eu ficasse lá, pô, mas eu tenho que comprar essa impressora para eu começar a imprimir, pô, mas eu não posso gastar meu dinheiro tem que ficar fechado, ele tem que ficar guardado, eu não posso gastar. Isso não quer dizer que eu era mão de vaca, não, muito pelo contrário, porque eu gastava coisas que não tinham o menor sentido, né? E como que isso funciona? Pô, você gastava coisas não tem sentido nenhum, e outras com que você devia, né? Mas eu descobri o seguinte, uma situação quando eu era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, e naquela época, meu pai, né, naquela época as crianças andavam no bairro sozinhas, né, eles podiam ir na venda, que ficava alguns quarteirões perto, né, eles iam na venda comprar alguma coisa, algum item lá com 5, 6 anos e voltava e nada acontecia, parece que não existia esse cenário que a gente tem hoje no nosso mundo, né, aqui na nossa cidade. Não, mas muito pelo contrário, existia, mas eu acho que a cabeça, a mentalidade era outra. Mas então meu pai pedia que eu, um menino de 5, 6 anos, alguma coisa muito assim, muito parecida assim, isse no mercado, comprasse alguns itens lá, um queijo ralado, eu acho que era queijo ralado, se eu não me engano, para o domingo lá, para macarronada, ou uma Coca-Cola, era alguma coisa assim, e ele me dava uma nota, eu acho que era de 5 cruzeiros, porque eu lembro dessa nota. Aí ele pegava aquela nota, ele amarrava aquela nota assim, colocava lá muito bem enroladinha assim, e colocava assim, ó, pega esse dinheiro, coloca na sua mão, tá pai, peguei, tá aqui, aperta, agora aperta, bem preso, para você não deixar cair, porque você não pode perder esse dinheiro. E uma coisa que foi dita assim para uma criança, né, referente a um dinheirinho lá que ele ia comprar um queijo ralado, uma Coca-Cola, né? E como que isso vem, como que isso causa, né? O que isso pode causar para uma criança, né, que carrega essa crença para uma vida adulta, uma crença que estava lá no inconsciente, uma crença que estava agindo e limitando as ações. Esse é o poder da neuroplasticidade quando a gente é criança. Ela
ela age de uma forma. Então minha mente pensou, pô, então eu tenho que guardar sempre o dinheiro para eu não perder, porque perder é errado. E se eu perder dinheiro hoje, meu pai vai brigar comigo. E aí eu tenho que comprar uma impressora para poder fazer as impressões, né? E assim, não, mas meu pai vai brigar comigo se eu perder esse dinheiro. Não faz sentido, mas é assim, exatamente assim que a mente registrou. E tem um conjunto de neurônios que agia dessa maneira. Conforme a gente toma consciência, a gente toma noção do que acontece na nossa vida, a gente se torna, cria novos caminhos mentais. E a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de aprender e se reprogramar. Então, esta é a... Para equilibrar a vida, a gente vai utilizar a neuroplasticidade. Isso vai fazer com que, quando a gente regula o nosso sono e a nossa atividade física, eu falei para vocês que eu ia contar como a gente que já tem mais de 35 anos consegue trabalhar a neuroplasticidade hoje para a gente aprender mais através do sono. Quando a gente dorme, a gente trabalha a nossa neuroplasticidade. E quando a gente faz uma atividade física, a gente também influencia, a gente também trabalha a nossa capacidade plástica de absorver aquilo que a gente está trabalhando, aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está aprendendo e estudando. Então quer dizer que, se eu aprendi uma coisa, eu estou fazendo essa aula agora aqui com o Marcelo, eu estou aprendendo sobre isso, eu estou aprendendo sobre PNL, coaching, programação neurolinguística de terceira geração, a gente vai fazer alguns exercícios daqui a pouco. Então, se eu chegar daqui a pouco, desligar tudo e dormir e ir para a academia amanhã cedo e fazer, como dizem, aquele treino tenebroso amanhã, ou aquela corrida, ou eu vou me exercitar bastante, isso vai fazer com que eu aprenda mais? Vai fazer sim. Vai fazer com que você fixe esse conteúdo de uma maneira como que se você não dormisse, ele vai entrar, como dizem, entrar por um ouvido e sair por um outro. E se você não se exercita, também vai ser um pouquinho mais difícil de fazer isso. Então, a atividade física, por esse motivo que ela é importante, e por esse motivo que aquele formulário, aquele teste que eu publiquei, que era o teste, né, dos 5 pilares, por isso que tem sono, por isso que tem atividade física, porque quando a gente faz, quando a gente dorme, quando a gente se exercita, nós melhoramos as outras áreas. Né? A gente começa a se alimentar de maneira mais saudável. Porque assim, eu fiz aquele baita de um treino, eu vou chegar em casa, eu vou comer aquela feijoada ou comer aquela coxinha. Bom, coxinha às vezes até vai, mas a gente vai, o nosso corpo começa a pedir uma alimentação mais saudável. Eu não vou comer assim 1 quilo de coxinha depois de um treino, porque assim, primeiro, não vai ser, a gente já não vai conseguir mais. A gente não vai conseguir mais porque o corpo começa a pedir um outro tipo de alimentação. E a gente vai ter a possibilidade de desenvolvimento intelectual e emocional. Então, o que a gente faz para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional e o nosso desenvolvimento intelectual? Está aqui no começo, regular o sono, atividade física, né? A gente tem que fazer isso pela neuroplasticidade. E também as práticas de espiritualidades também, né? Seja a conexão que você tem com a sua divindade, com a sua crença, com a sua religião, ou com a natureza, seja lá o que for para você, uma prática de espiritualidade. Se conectar com um ser maior, se conectar com o universo, se conectar com a sua missão, aquilo que você faz de melhor na sua vida. Então, para você ter uma vida equilibrada, né, são esses 5 pilares, e aquele teste, ele fala exatamente sobre isso. Eu acredito que todos vocês aqui que estão online, vocês já fizeram esse teste lá e já tem um resultado, um farol lá do desenvolvimento pessoal. Mas caso o pessoal que também esteja vendo na gravação, aponta o celular aqui nesse QR Code que tem aqui, QR Code, como dizem, tem esse endereço aqui, você vai fazer e vai receber num e-mail o seu resultado e o seu farol do seu desenvolvimento pessoal. E eu vou pedir um favor para vocês, isso vai ajudar demais. Depois que terminar essa aula, pega esse teste e manda para 2 amigos, e explica para eles, né, que eles às vezes eles têm algum objetivo, eles querem fazer alguma coisa, mas talvez eles não estejam usando o caminho certo. Então, agora vocês já sabem como a atividade física, o sono, os 5 pilares, comer bem, se alimentar bem, vai fazer com que a pessoa atinja seus objetivos, porque ela vai ter uma vida mais equilibrada. Então, peço para vocês, por gentileza, e vão me ajudar muito compartilhando esse teste com 2 pessoas, com 2 amigos. Esta aula que você acabou de ver é somente uma pequena parte de uma das minhas aulas do meu programa de coach, A Sua Jornada. Se você quiser participar de uma das próximas turmas, eu vou deixar aqui embaixo desse link uma página onde você vai poder pegar
todas as informações necessárias para concorrer a uma vaga em uma próxima turma. Deixe seus dados e você vai saber quando vou abrir novamente as inscrições. Eu vejo você em uma turma futura e eu acredito de verdade que se esta aula já ajudou você, já foi interessante, já trouxe para você um benefício, imagine como seria se você pudesse participar de um programa inteiro e completo de coach que vai levar você para um próximo nível. Vejo você do outro lado e um grande abraço.